Olá pessoal, tudo bem? Tá começando Ideias e Negócios, o novo programa para debater empreendedorismo e negócios em Mato Grosso do Sul. Claro, ideias criativas também estão por aqui. É um grande prazer estar com vocês novamente. Para quem já tinha acompanhado, lembra do projeto Rota 79 Business? Pois é, a gente passou por uma reformulação, vieram novos quadros e agora tem aí o programa Ideias e Negócios. Estamos na Band, na TVI e também nas redes sociais, no YouTube, Facebook, né? Acesse lá, curta, participe do programa com a gente. E você, quer mandar um e-mail, quer participar, quer sugerir um tema para ser abordado aqui sobre empreendedorismo, sobre ideias criativas, enfim, anote então o nosso e-mail, ideiasenegociosms@gmail.com. Bem, o programa vai destacar um grande negócio por conta da dimensão que se tornou esse empreendimento. Nasceu aqui em Campo Grande e hoje está no Brasil inteiro. Você gosta de videogame? Imagine então cerca de 5 milhões de pessoas assistindo, participando, interagindo dentro de um museu. Exato, é o Museu do Videogame, que nasceu aqui na capital e ganhou o Brasil todo. E a conversa hoje é com o Cleidson Lima, jornalista e que agora é curador do Museu Itinerante do Videogame. Tudo bem, Cleidson? Tudo bem, Genese. É um prazer aqui estar no primeiro programa. Prazer é meu. Que bom que você está aqui, porque o Cleidson não para, né? Viaja o Brasil todo com o museu, por isso que é museu itinerante. Isso mesmo. Agora vamos só para as pessoas terem uma dimensão. Eu falei de 5 milhões de pessoas visitando o museu todos os anos. Como que se chegou a esse número? Bom, Ginês, eu sempre digo que eu fico muito emocionado e é um prazer sempre dizer que o Museu do Videogame Itinerante ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E com outro nome, né? Com outro nome. Na verdade, a gente nasceu em 2011 com o nome Campo Grande Game Show. E eu lembro. Isso, foi muito legal. E a história do museu é interessante, porque ele, na verdade, nasceu de uma DR de casal. Eu sou colecionador de videogames há mais de 20 anos e num belo dia de fúria, de faxina... Da mulher. A dona Janaína Ivo, minha esposa, me deu um ultimato. Ela disse, ou você transforma esses seus videogames, que ele ocupava a casa inteira, só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. Então ela falou assim, ou você transforma essa sua coleção num museu para tirar de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. Eu mostrei quem manda em casa, né? Ela. Então a gente em 2011 começou esse negócio, o Campo Grande Game Show, e depois de 2015 ele acabou se tornando o Museu do Videogame Itinerante. Puxa, que história bacana. E eu falei de um número aqui, 5 milhões de pessoas. O público-alvo do museu são os shoppings do Brasil todo. E como que se chega a um número desse, de 5 milhões de visitantes por ano no empreendimento que nasceu daqui? Claro, envolve tecnologia, envolve história, envolve aquela paixão pelo videogame, mas 5 milhões de pessoas, vamos concordar aqui que é um número impressionante. A gente só descobriu, isso aí a gente só descobriu depois que começou a trabalhar o evento pelo Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, já era um número, digamos assim, para a gente era muito grande. Num dos últimos shoppings que nós trabalhamos aqui, nós tivemos em um pouco mais de uma semana de evento, tivemos 180 mil visitantes. Isso é muito grande para uma cidade de 800 mil habitantes. Então a gente viu o potencial e levou o museu para outras cidades do Brasil. Cidades muito grandes, Recife, São Paulo, Rio, Manaus, entre outras. Então são cidades que já têm uma população muito grande e quando a gente mostrou e apresentou para aquela população, a gente acabou vendo um resultado ainda maior. Você estava me contando recentemente aqui da história do museu, na visita que teve em Feira de Santana, na Bahia. Isso. Não é uma cidade tão grande como Rio de Janeiro, como São Paulo, mas que quase a população toda quis dar uma espiadinha dentro do shopping para saber o que era esse museu. Isso mesmo, foi um mar de gente e a gente sempre fica assim, muito impressionado. O Rio de Janeiro nós tivemos 1.200.000 visitantes. São Paulo foi perto disso também. Então, é sempre muita gente
que vai curtir um museu que, na verdade, resgata 46 anos de história dos videogames. São mais de 300 consoles de todas as gerações, desde o primeiro do mundo até as gerações atuais, num evento que é pura nostalgia. Então é um evento que leva pai, filho, avô, mãe, vó, todo mundo, e todo mundo assim se identifica, porque lá, em cada videogame, você tem a história de pessoas. A gente já vai falar um pouquinho mais de negócio, porque o programa hoje está muito bacana, essa história de museu. A gente vai falar um pouquinho também sobre a revolução dos videogames e falar um pouquinho mais do negócio do Cleidson, que essa viagem pelo Brasil que ele faz com o museu. Imagine a carreta que é para levar isso, a logística, os custos, enfim, é um grande empreendimento, por isso está aqui no Ideias e Negócios. Mas agora a gente vai abrir espaço aqui para o nosso quadro, o Papo de Líder. Vamos bater um papo sobre isso? Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Paes, coach palestrante, e hoje vim falar sobre autorresponsabilidade e liderança. Ser autorresponsável está ligado a não criticar as pessoas, não julgar, não se vitimizar, não reclamar. E o que isso tem a ver com liderança? O líder, ele não critica as pessoas, mas sim sugere. Vamos dar um exemplo. Ao invés de apontar o erro da pessoa, dizer o que ela está fazendo de errado, nós vamos sugerir o que ela pode fazer de correto para alcançar um resultado positivo. O líder não reclama, porque quando ele reclama, ele enfatiza somente os pontos negativos de uma determinada situação ou de uma determinada equipe. Ele não ignora seus erros. O líder, ele assume a responsabilidade sobre seus erros e com isso ele aprende e evolui como ser humano. O líder também não deve se vitimizar, pois se fazer de vítima é se fazer de coitadinho. E líder que se faz de coitado, ele acaba não encontrando solução. Ele acaba justificando suas atitudes e seus erros. E automaticamente ele não tem postura e autonomia sobre a sua equipe quando ele se faz de vítima. Ao invés de ele atrair a equipe para próximo dele, ele acaba afastando a sua equipe. O líder também ele não deve culpar as pessoas. Ele não deve culpar as pessoas, e sim as suas atitudes, mas não de forma a julgar essa pessoa, mas sim de forma a dar uma sugestão que possa contribuir para que essa pessoa da próxima vez possa vir a ter um posicionamento mais correto, um posicionamento mais assertivo na hora de exercer uma determinada função. Aqui é Thiago Paes e esse é o Papo de Líder. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com a nossa conversa aqui com o Cleidson Lima, que é jornalista e curador do Museu Itinerante do Videogame, um assunto para lá de curioso e é um grande empreendimento aqui do estado. O Ideias e Negócios volta já já. A escolha do segmento colchões, enxovais e acessórios, ela partiu de um sonho ainda de menino. O produto que você procura, no nível de conforto que você espera, a loja oferece. Inclusive as marcas que a gente trabalha hoje estão em parceria com os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. A Um Quarto acredita muito na democratização do conforto. O meu salão de beleza, ele oferece um atendimento rápido, onde a cliente ela não precisa marcar um horário prévio para esse atendimento. Funciona por ordem de chegada, onde ela pode fazer vários serviços junto. O meu carro-chefe é exatamente o atendimento express, onde a pessoa vem buscar um serviço de qualidade, mas com agilidade. O horário que fica melhor para ela, das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode estar vindo com mania de lixa para fazer o serviço que ela precisa. O Ideias e Negócios está de volta e a gente volta com alguns agradecimentos para parceiros que fazem parte desse projeto. Hoje estamos gravando aqui na Sacaro Móveis, um empreendimento que fica aqui no Altos da Afonso Pena. Também queremos agradecer aos parceiros da Supernova Palestras e Treinamentos. E se você quiser interagir com a gente, mandar uma sugestão para a gente debater aqui, participar, enfim, anota o nosso e-mail. Ideias e Negócios MS, tudo junto, ideias e negócios ms, @gmail.com. E o assunto de hoje é o Museu Itinerante, do Videogame, que nasceu em Campo Grande
e ganhou o Brasil. A gente está conversando com o Cleidson Lima, que é o curador do museu. Cleidson, a gente já falou no primeiro bloco, né, sobre como surgiu a ideia do museu. Você falou um pouco aqui que surgiu em casa, foi crescendo, foi expandindo o negócio. Agora, dentro desse negócio, tem uma paixão, que é o videogame. Você me falou no primeiro bloco que são cerca de 300 consoles, é isso? 300 tipos de videogame. E como manter isso? Como cuidar dessa história? Afinal, é um museu. É um museu. É um museu. E isso eu deixo muito claro, Ginês, que ele não é um evento de shopping. Ele é um museu que, por um acaso, ele vai por shoppings porque é uma, digamos assim, é uma estratégia de negócio mesmo. A gente não quis usar um local próprio, um local fixo em Campo Grande ou qualquer outra cidade, porque a gente realmente decidiu ser itinerante. E esse acervo, ele tem uma série de cuidados, são eletrônicos. São eletrônicos com 40 e tantos anos de idade. E muitos funcionam. E todos funcionam. Todos funcionam. Todos funcionam. E para que eles funcionem, nós temos equipe técnica, nós temos, para muitos desses videogames, você tem 3, 4 substitutos, ou seja, você tem um Atari, eu tenho 15. Eu tive Atari. Pois é, eu tenho 15 Ataris para você manter aqueles determinados funcionando. Então, às vezes, na hora de jogar, quebrou um controle ou quebrou o próprio Atari, nós temos equipamentos para repor, para substituir, porque a festa não pode parar. Agora, como que esses 300 consoles vieram até você? Eu sei que você caçou, fez uma caçada, ainda faz, mas como que... me conta a história de algum que é raro e que você conseguiu trazer como peça de museu. Como jornalista, Ginês, eu jornalista de tecnologia, eu viajei o mundo inteiro fazendo matérias sobre a minha área. E a minha paixão sempre foi videogame. Então, toda vez que eu viajava para os Estados Unidos, para a Europa ou para o Japão, qualquer coisa assim, eu sempre trazia videogames antigos, que a minha paixão sempre foi antigos. Você comprava onde? Compro em brechó de eletrônicos, em sale garages, que são aquelas vendas de garagem que as pessoas colocam no quintal. Então, nos Estados Unidos, eu pegava um carro, saía andando por meio dos bairros, caçando isso. Quando eu percebi, eu já tinha mais de 200 videogames. Antes de virar negócio, já eram mais de 200 videogames. Então, e isso, claro que depois que virou um museu, multiplicou. Então, hoje é um negócio que são mais de 360 videogames, desde o primeiro do mundo até os atuais, e a gente faz com que essa minha paixão ela chegue a um público muito maior. E quando você percebeu, além da DR com a esposa, que o museu teria mercado, que o museu poderia ganhar o Brasil e conquistar, né? Começou em 2015 essas viagens, já faz 3 anos. Então, quando você teve essa percepção, isso aqui é um grande negócio que está na minha mão. Engraçado que começou, não foi da melhor maneira, foi de uma frustração. Assim que o Campo Grande Game Show começou a deslanchar e tinha muito público e tudo mais, eu procurei na época digamos assim, um funcionário público na área de cultura, e eu queria o apoio do governo do estado para o meu museu, para criar um museu aqui em Campo Grande. A resposta foi que você tem que procurar outro lugar porque videogame não é cultura. Eu ouvi isso. Foi videogame, essa a resposta que você teve essa foi a resposta que eu tive. Não vamos te apoiar porque videogame não é cultura. Coincidentemente, um mês depois, o Museu do Videogame ganhou o prêmio como o museu mais criativo do país pelo Ministério da Cultura. Mesmo não sendo cultura. Mesmo não sendo cultura. Então a gente ganhou o maior prêmio dado a museus no país, ou seja, lá fora. A premiação foi em São Paulo e tudo mais. Poucos meses depois, o Museu do Videogame foi representar o Brasil no maior encontro mundial de museus na França. Um museu criado em Mato Grosso do Sul. E isso nos deu os incentivos. Então isso nos deu mídia. Fomos parar na Ana Maria Braga, na Fátima Bernardes, todos os jornais grandes do país, aí todas as TVs. Aí veio a percepção que era um grande negócio. Aí a percepção, e a gente começou, em vez de procurar, a gente começou a ser procurado.
Foi uma vitrine. Foi uma vitrine fantástica e isso nos motivou. Puxa, que história bacana. Falando em vitrine, Cleiton, a gente vai interromper aqui nossa conversa. Você sabia que temos um quadro aqui no programa que chama Vitrine. E o que é esse quadro? Assim como a gente está batendo um papo aqui agora, nós também conversamos com outros empresários para que eles mostrem um pouquinho do empreendimento, da história deles. Então é o quadro Vitrine que a gente vai conferir agora. Olá, meu nome é Cláudio Ribas e esse é o quadro Vitrine. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, fiz questão de fato de entrevistar, porque conheço a história dela e a gente vai compartilhar um pouco da case de negócio dela, case de sucesso dela. Estou com a Francisca, do Oxente Sushi. Tudo bem, Francisca? Mas como que chegou, então, surgiu a ideia de sushi, aliás, algo que uma competitividade muito grande dentro de Campo Grande, muito sushi dentro de Campo Grande. Como que foi isso? Uma vez passando aqui na Bom Pastor, eu falei para um primo meu, o meu sobrinho, na verdade, não é Sobrinho. meu sobrinho. Vamos abrir um sushi aqui na Bom Pastor? Porque na realidade tem um, mas não é o suficiente, eu acho. Vamos abrir um sushi. Porque a gente saía para comer também e quando chegava lá não era do nosso jeito. Eu falei, não, a gente vai ter que abrir um sushi onde a pessoa chega, senta e ela come, de verdade. Ela vai sentar e vai comer. Então nós vamos abrir um. Ele falou, vamos tia, então tá bom. E foi uma brincadeira, né? Mas depois de um ano dessa brincadeira, eu falei, vamos. Aí a gente decidiu abrir e acabou que aconteceu e desde o primeiro dia, graças a Deus, ele acontece. Você comentou comigo, desde o primeiro dia teve movimento. Sim, desde o primeiro dia. E a avenida, nós estamos um pouco para trás do que seria o fluxo grande ali. Isso não te assustou? Como que você achou o ponto, assim? Não me assustou, porque no começo a gente até comentou, nossa, nós vamos ficar um pouquinho distante do que acontece. Mas a minha opinião é a seguinte, não importa o lugar, não importa onde você vai estar, o importante é fazer bem feito. E você ter o cliente do mesmo jeito. E isso acontece. Aconteceu aqui também, da mesma forma. Então, na realidade, a gente tem um fluxo bem grande de pessoas no nosso estabelecimento, mesmo um pouco longe, mas hoje já está tudo agrupado, hoje já não tem mais distância. E você conseguiu achar, de fato, trazer lá da tua terra alguma coisa que pudesse ser um diferencial dentro do sushi? Sim, o que aconteceu? Quando foi para fazer o nome, né, que a gente queria saber o nome, eu estava no computador e eu falei assim pro meu esposo, eu falei assim, e agora? Não, eu falei, Oxente, como vai ser o nome? Aí ele falou, Oxente. E nos pratos surgiu... tradicionais, quando a gente fala em pratos, você fez algo diferente dentro desse segmento sushi que pudesse falar assim, nossa, isso aqui é só de lá? Sim, uma exclusividade. Isso, depois que surgiu o nome Oxente, eu disse assim, já que é Oxente, o sushi é uma coisa oriental, não tem nada a ver com o nordestino. E aí eu falei, vamos fazer a tapioca, vamos fazer o sushi de tapioca. Sushi de tapioca. Isso. E aí a gente fez o sushi de tapioca. Que é o carro-chefe, é exclusivo teu. Temos também a tapioca, o hot de tapioca de carne seca. De carne seca, sai bastante muito também. Legal, diferente. Uma pergunta para finalizar. Você começou grande, você me disse que tem um movimento desde o primeiro dia. Sim. Mas como que a equipe se comportou a respeito disso? Como que você mensurou quanto você ia atender para chegar num nível interessante de atendimento? Cláudia, a gente não sabia. Nós não tínhamos um pingo de entendimento em relação a sushi, a gente não sabia o que estava acontecendo. Contratei uma equipe, na verdade, né, de um outro sushi, e eles vieram para trabalhar junto com a gente, eu confiando neles. 100%. No que eles sabiam tudo. Mas eu tinha ideia do que eu estava fazendo, não estava totalmente às cegas, né? Mas quando nós abrimos a casa, Cláudio, sem nenhuma, eu vou dizer, propaganda, eu acho que, se eu não me engano, meu sobrinho ele colocou no Face alguma coisa. Na rede social? Sim. E simplesmente no primeiro dia de atendimento deu 9h30 para 10 horas. Nós não demos conta de atender. Nós tivemos que deixar tudo grátis, na realidade. Meu Deus, 9 horas... virou confusão. Virou free 9 horas da noite. Virou tudo free, todo mundo comeu grátis. Aí dali você começou a mensurar, então. A entender o que estava acontecendo. O sucesso
da sua casa hoje, você atribui ao quê? Eu atribuo a minha equipe, onde a gente está sempre direcionando eles a reuniões, a treinamento, tudo isso. Sempre então, existe uma constância em treinamento, de atendimento ao cliente, de venda na mesa realmente, né? Sim. Se a gente fosse resumir tudo isso em uma só palavra, qual seria essa palavra? Seria experiência positiva. É isso que você quer para o seu cliente? Isso, meu cliente. Ter uma experiência positiva. É isso. Pessoal, meu nome é Cláudio Ribas. O meu é Francisca. E esse é o quadro Vitrine. O Ideias e Negócios faz mais uma pausa agora. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Até já. A escolha do segmento colchões, enxovais e acessórios, ela partiu de um sonho ainda de menino. O produto que você procura, no nível de conforto que você espera, a loja oferece. Inclusive as marcas que a gente trabalha hoje estão em parceria com os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. A Um Quarto acredita muito na democratização do conforto. O meu salão de beleza, ele oferece um atendimento rápido, onde a cliente ela não precisa marcar um horário prévio para esse atendimento. Funciona por ordem de chegada, onde ela pode fazer vários serviços junto. O meu carro-chefe é exatamente o atendimento express, onde a pessoa vem buscar um serviço de qualidade, mas com agilidade. O horário que fica melhor para ela, das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode estar vindo com mania de lixa para fazer o serviço que ela precisa. O Ideias e Negócios está de volta, mais uma vez agradecendo aos parceiros desta edição. Estamos gravando o programa de hoje aqui na Sacaro Móveis, que fica no Altos da Afonso Pena. Um agradecimento especial à diretoria da empresa. Também agradecendo a Supernova Palestras e Treinamentos, que sempre está com a gente, colaborando aqui com Ideias e Negócios. E hoje estamos debatendo aqui no programa a saga do Museu Itinerante do Videogame, que começou em Mato Grosso do Sul e ganhou o Brasil. Cleison, a gente já contou aqui um pouquinho da história e eu queria explorar com você mais esse lado empreendedor mesmo, o lado empresarial do videogame. Começou com uma paixão, aí foi estruturando, né, enfim, foi reconhecido como museu. E para estruturar isso como negócio, por exemplo, equipe, né? Você tem que ter uma equipe para viajar, a estrutura para acondicionar os aparelhos, a questão legal, enfim, que você faz contratos. Como que foi essa transição da paixão para uma empresa? Bom, eu digo sempre que a gente aprendeu igual todos os empresários no Brasil, apanhando e perdendo dinheiro. Infelizmente, não existe uma receita de bolo, Ginês, que nos mostre quais são as pedras que nós vamos encontrar no caminho. Cada um tem uma pedra diferente. As nossas pedras foram muitas, mas a gente aprendeu. Para você ter ideia, chegou uma situação que a empresa quase quebrou. Antes mesmo de ganhar o Brasil, a gente, faltando um mês para um evento que a gente ia fazer, perdemos todos os patrocinadores, perdemos o shopping que estava interessado em fazer o evento. E assim, por sorte do destino, caíram no colo, de repente, grandes patrocinadores nacionais. Intel, PlayStation, Nintendo, Capcom, entre muitos outros. Isso foi uma sorte. E também calhou da gente conseguir um outro shopping e que culminou num evento. Os patrocínios ainda existem. Isso, a gente é patrocinado por grandes empresas até hoje. Então, a partir daí a gente ganhou o Brasil, a gente aprendeu o que foi logística, o que é você colocar um museu todo dentro de uma carreta gigante, e essa carreta chegar ao destino com todos os elementos prontos para fazer o trabalho. Você distribui, cada shopping tem uma área, cada população tem uma característica. Então, isso tudo a gente vai aprendendo como negócio, só que deu tudo certo. Porque o nosso modelo de negócio é o seguinte: a gente é contratado por shoppings do Brasil inteiro. De que forma que esse shopping ganha? Ele ganha em público. O evento leva muita gente. E essas pessoas acabam gastando com estacionamento, ela vai para a praça de alimentação, ela passa numa loja, entre outros. Então o shopping acaba tendo esse retorno. Qual
é aí o feedback dos shoppings em relação a público, em relação à movimentação no empreendimento? Você consegue planilhar isso, consegue ter esse retorno de quem te contrata? Sim, e tanto é que hoje em dia eu tenho um problema bom. O que seria o problema bom? Todos os shoppings que fazem com a gente acabam querendo repetir o evento nos anos seguintes. Para você ter ideia, citando Fortaleza, já é o 4º ano seguido que nós fazemos lá. Isso também acontece com Rio de Janeiro, acontece com Recife, entre outros estados. Porque ele tem um grande público, tem retorno e ele quer fazer de novo. Então hoje a gente faz uma média de 10 a 12 eventos por ano. Se a gente fica uma média de um mês em cada local. Fica tudo isso. Isso, a gente fica entre 16 e 23 dias. E isso com a logística acaba dando 30 dias por localização. Os shoppings nos contratam. Hoje a gente fatura uma média de 2,5 milhões ano com esses shoppings que nos contratam. E o evento ele precisa ser obrigatoriamente gratuito para o público. Então isso você tem uma garantia de público, tem uma garantia de retorno para o shopping e isso acaba garantindo também uma vida saudável para a empresa. Só para encerrar, a tua visão, a tua experiência do videogame, desde a época lá dos primeiros até o videogame como está hoje, você consegue ainda visualizar onde essa indústria do videogame vai parar no sentido de aperfeiçoamento, de evolução e do entretenimento? É uma indústria que lá atrás a gente já vislumbrava um crescimento, Ginês, e hoje mostra que esse crescimento pode ser ainda maior nos próximos 10 anos. Você imaginou um dia uma TV aberta ou uma TV grande fechada transmitir e-sports, que é o e-sports, que são torneios de videogames, de futebol, de tiro, de estratégia e tudo mais? Isso é um mercado que antes era restrito a quem gostava de videogame, e isso se transformou num mercado mundial. Hoje é um mercado de mais de 100 bilhões de dólares no mundo. Então quem tiver peito, vontade e criatividade para aproveitar esse mercado vai ganhar dinheiro também. Olha, adorei aqui nossa conversa, Cleidson. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço. Muito obrigado. Bem, foi o nosso Ideias e Negócios de hoje. Conversei com o Cleidson Lima, curador do Museu Itinerante do Videogame. E mais uma vez eu agradeço aos nossos parceiros que fizeram de tudo para que esse programa fosse possível. A Sacaro Móveis, aqui no Altos da Afonso Pena. O programa foi inclusive gravado aqui na loja. E a Supernova Palestras e Treinamentos, que tem aí uma grande parceria com o Ideias e Negócios. E para você que nos assiste, nos dá a honra da sua visita, da sua participação, também pode mandar um e-mail para a gente, tá? ideiasenegocios@gmail.com. Acesse também nossas redes sociais e a gente se vê no próximo programa. Grande abraço e até mais. Tchau!